importa quanto tempo você tem de crente na igreja. Se a liderança estabelecida colocou alguém para alguma função específica, respeita a missão do outro. A gente não precisa viver em competição. Cada um aqui tem uma porção da parte de Deus para fazer alguma coisa no reino. Que dia você chorou? Tem quanto tempo que o texto te fez tremer? Quando você pegou o cálice, quando você pegou o pão, o que sua alma sentiu? É isso que acontece quando encontramos Deus. Um sentimento de fraqueza, inadequação. Ele expõe diante de nós nossas fraquezas, nossos erros, e não tem como fugir disso. É a natureza dele, santa, perfeita, gloriosa, em contraste com a nossa natureza humana e caída. Voltemos a tremer. Faça trenzinho, faça seus pulinhos. Eu também me alegro, eu sou feliz. Mas a gente precisa de um dia, de um momento cujo coração é quebrantado, quando você se sente confrontada com a glória. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, diz: posso ler? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Eu quero falar com vocês. Isaías 6 tem um contexto de crise espiritual em Israel. Isaías era um funcionário do palácio, sobrinho do rei Uzias. Tinha seu sustento garantido, influência, pois trabalhava para o governo. Ele era cronista, ele registrava as qualidades, os benefícios do reinado e da pessoa do rei Uzias. Do capítulo 1 ao capítulo 5 se lê a mensagem do profeta, que mostra o estado espiritual de Israel, calamitoso, longe de Deus, se deixando levar por influências pagãs, idolatrias, violência. E nesse momento de desvio espiritual, Isaías prega a mensagem de juízo, despertando o povo a voltar para a sua verdadeira identidade. Só no capítulo 6 é que nós temos o registro de sua experiência com Deus. É o momento da confirmação do seu chamado. E eu quero pregar para vocês subordinado a este tema: quando Deus confirma o seu chamado. Primeiro, temos as pregações de Isaías denunciando os pecados da nação. E agora Deus o confronta pessoalmente. Sua mensagem é apresentada para que depois ele registre e fale para nós sua maravilhosa experiência que se deu
num templo. Os homens pesquisadores afirmam que o templo do céu pode ter invadido o espaço terra onde o profeta está. Mas existem experiências aqui, expressões, que é de um templo local. Independente do ambiente, é a experiência que nos impacta. E no versículo 1 ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se o rei ainda não estava morto, se é ainda o ano em que o rei morrerá, Deus já está antecipando ao profeta que um trono apenas não se esvazia. Se o rei já tivesse morrido, Deus está mostrando ao profeta que o seu trono é o único que não se esvazia. Quando Deus confirma o meu chamado? Quando eu tenho uma visão de trono. Nossa geração precisa voltar a enxergar o trono de Deus. Essa geração na qual eu estou inserido, muitos dentro dela pensam que pode tudo. Sonhei, desejei, fiquei de maior, projetei, sou eu que mando, deixa a vida me levar, a vida levar eu. As pessoas pensam que elas estão com as rédeas da história e não estão. Não importa quantas músicas antropocêntricas, quando coloca o homem no centro, invadiram seu coração. Não importa quantas vezes você orou, profetizou, decretou. Não é errado, ore, profetize, projete, coloque no papel. Mas isso não significa que você está no controle. Você precisa ter visão de trono. Isso sara você de suas ansiedades. Saber que não é você quem está no controle de sua própria vida. Você trocou de dono. Antes o diabo era o seu senhor e você era servo dele. Agora você é servo de Jesus. Ele é o seu Senhor. Isto significa dizer que existe um novo trono que governa a sua vida. Esse trono é alto, esse trono é sublime. E no versículo 5 diz que quem está nesse trono é um rei e Senhor dos exércitos. Ah, pastor, mas eu recebi profecias. É ele quem dá o dom da profecia. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Legal, que bonitinho. A fé não é para Deus te agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé não é para Deus te agradar, é para você agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você. Sua fé não manda em Deus. Sua fé, quando é verdadeira, te coloca de joelho. E só por você meditar que quem está de joelho é você, essa é a prova de que Ele é soberano, Ele é o Rei acima de tudo e todos. E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: amadureça. Tem gente que é humanista. Ai, as pessoas têm inveja, as pessoas sempre querem derrubar eu, as pessoas não gostam de eu, ninguém valoriza eu. Tem gente que é espiritualista. É o capeta, é o diabo. Olha, o diabo está furioso, isso é macumba, fizeram macumba. É o capeta, é o cão. Tudo é Satanás. Só que o crente amadurecido, ele abre a boca e diz: não é homem nem Satanás, há um Deus que está acima dos homens, acima dos demônios, e está no controle da nossa vida. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se você tem um chamado, se você tem ciência do seu chamado, você entenderá que Ele guiará os seus passos. Ele te dará a mensagem, Ele colocará o público diante de você, Ele te dará canções, Ele te dará paz na hora certa. Diz a Bíblia que a paz de Deus é o árbitro em nossos corações.
Simplesmente submeta-se, simplesmente confia. Deus não tem problema algum em te frustrar. Deus não tem problema nenhum de te dizer não, porque Ele é soberano, Ele está no controle. E você pode não entender os nãos de Deus agora, até porque quando chegar no céu você vai agradecer mais pelos nãos do que pelos sim. Porque muitas de suas orações não fazem parte dos planos dele para você. Existem portas que você bate, ele não vai abrir, porque ele sabe que tem um abismo depois dela. Você não sabe, você não vê, e ele tranca, ele fecha. Você não entende agora, mas vai entender depois. Mas uma coisa eu lhe digo com plena certeza, e quem é mais experiente do que eu pode confirmar para você: o jeito de Deus é melhor. Confia no governo, no trono de Deus. Deus confirma o seu chamado quando você se submete à sua preciosa vontade. Quem se submete ao trono, quem diz eis-me aqui, pode fazer, eu me encho da sua palavra e permito que ela me conduza, esse chamado já foi confirmado. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Claro que ele não viu Deus em essência. Deus é tão misericordioso que se apaga. Deus é tão misericordioso que de alguma forma limita sua excelsa glória e majestade, para que o homem possa ter um vislumbre do que é a sua presença. A encarnação do Verbo é a maior prova disso. Cristo em carne, vindo entre nós, é Deus homem entre os homens. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um trono que é alto, um trono que é sublime. Olha a majestade divina. E as abas de seu manto enchiam o templo. Ele está olhando para cima, e as abas do manto, das vestes, enchiam embaixo o templo onde ele estava. Ele ainda está enxergando a soberania e a majestade divina. Agora temos a segunda lição de quando Deus confirma o seu chamado. Versículo 2, acima dele. Essa expressão acima é da perspectiva de Isaías, olhando de baixo para cima. Na realidade é ao redor dele, pois acima de Deus nada há. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. Deus confirma o seu chamado quando você abre os seus olhos, abre o seu coração para aprender com ministros que já vieram antes de você. Isaías é o pregador da geração, Isaías é o profeta do reinado. Mas agora, para confirmar seu chamado, Deus põe diante dele ministros angelicais, ministros que estão diante de Deus na eternidade, seres que geram impacto no coração do profeta. E esses seres são chamados de serafins, aqueles que protegem o trono, aqueles que protegem a glória, aqueles que protegem a santidade de Deus. E as características deles, a primeira é: eles cobrem o rosto, eles têm humildade, eles assistem diretamente diante de Deus. Isaías na terra, eles no céu. Isaías no templo, eles na sala do trono. Isaías à distância, eles bem pertinho. E quanto mais perto de Deus, mais se cobre o rosto. Esses ministros estão dizendo a Isaías, diante da glória dele, servindo a ele, diante do ministério dele: não é sua face, não é o seu rosto, não é você o destaque.
Não é você a estrela, não é você o sol. Essa nossa geração para a qual eu prego é a geração que ama destacar-se, que ama aparecer. Qual é o símbolo do Instagram? Uma câmera fotográfica. A equipe que cuida das minhas redes sociais me pediu para fazer uns vídeos. Aí eu fiz os vídeos. Aí quando eu fiz os vídeos, eles fizeram os cortes e colocaram minha cara bem grandona assim. Aí eu printei e falei, não, coloca uma capinha bonitinha, só o tema mesmo, para que minha cara aí? Aí eles disseram, é que o Instagram não entrega, tem que ter o seu rosto lá, que as pessoas vão ver logo o que é você e vão abrir o vídeo, porque quem está no seu Instagram é para ver você, então sua cara tem que aparecer. É o sistema, é normal, mas no reino de Deus não funciona assim. Quanto mais íntimo de Deus a gente se oculta, quando a gente está competindo com a glória dele de alguma forma. No reino de Deus queremos que ele apareça, como disse João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Como disse Paulo, eu sou apenas o remador do último porão. Somos apenas servos através de quem as pessoas creem. Se você tem chamado, se arde no seu peito, cuidar de gente, fazer a obra, ganhar almas, independente que citem o seu nome ou não, se deem like ou não, se te marquem ou não. Essa mesma equipe falou para mim, pastor, dá uma maneirada. Eu disse, no quê? No estilo da pregação. Eu disse, qual? O que você já prega? Falei, não consigo. É que a gente está perdendo 20, 30 mil seguidores no mês. Deixa aí. O próprio Jesus disse aos discípulos, vocês também não vão vazar não. E Pedrão disse, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ah, irmão, se você tem o desejo de crescer na obra, de crescer no reino, vão te desprezar algumas vezes, vão virar as costas algumas vezes, mas seu rosto tem que desaparecer quando de verdade a glória dele se manifesta. Eles com duas asas cobrem os pés. O primeiro símbolo disso é que no próprio livro de Isaías, ele diz assim, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou o evangelho. Só que anjo não tem a missão de ser pregador. Perceba que esses ministros estão impactando o novo pregador Isaías, mas é Isaías quem vai pregar, não eles. Lembra de Atos 10? Cornélio era um homem de oração e que dava esmolas e viu um anjo. Pronto, tô top. 2 esmolas, oro e vejo o anjo, já tô na glória. Aí o anjo disse, não, eu vim aqui para falar para tu, para chamar Pedro para pregar para tu, porque não sou eu que posso pregar para tu ser salvo. Então você vai chamar o pregador que é Pedro. Eu só vim aqui te dar essa ordem, porque a missão de pregar não foi dada a anjo, foi dada à igreja. Mas pastor, a Bíblia diz que os anjos desejam pregar em nosso lugar. Não diz não. 1 Pedro 1 diz que a pregação do evangelho, os textos que os profetas escreveram sobre Cristo, é algo tão lindo que até os anjos desejam atentar, prestar atenção, captar a mensagem, entender melhor, porque anjo não é onisciente. O Espírito Santo não habita em anjo, o Espírito Santo habita na igreja. A igreja tem sabedoria até para fazer anjo se assustar com a sabedoria dela. Então eles ficam olhando para a igreja, eles escutam a sabedoria de Deus através da igreja. E por que eles cobrem os pés? Como quem diz, eu respeito a missão de vocês. Só que nós, humanamente, somos inferiores aos seres angelicais.
Eu vou dar um exemplo. Eles têm 6 asas. A gente tem 2 mãos que, para dar um glória, às vezes é uma luta, para bater uma palma. Eles são cheios de olhos nas asas. A gente tem 2 e tem que usar o... Ezequiel 1 diz que para onde o Espírito queria ir, Matthew Henry diz que querubins e serafins fazem parte da mesma classe de protetores da glória e da santidade e seres que ardem em fogo. Ezequiel 1, quando o Espírito Santo está trabalhando entre eles, a Bíblia diz que para onde o Espírito queria ir, eles iam. A Bíblia não diz que o Espírito ia, a Bíblia diz para onde o Espírito queria. Eles são tão sensíveis que eles discernem a vontade do Espírito. E a Bíblia diz, Ezequiel 1, que eles obedecem como relâmpagos, rápidos. A gente é tão devagar. A Bíblia diz aqui em Isaías 6 que eles têm 6 asas. Ezequiel 1 diz que eles unem as asas. Eles trabalham em equipe com as asas unidas. A Bíblia também diz, daqui a pouco eu falo isso. Então, eles estão cobrindo os pés, dizendo: eu respeito a missão de vocês. Sabe o que eu estou lhe dizendo com isso? Deus não vai mandar anjo, porque Ele já mandou a gente. Aleluia. Só que os anjos estão ensinando para o profeta: eu respeito o chamado de vocês, e vocês respeitam o chamado do outro. Deus não confirma o chamado de quem não entende o adoado, cada um no seu quadrado. Cada um tem sua função. Onde a liderança me estabelece, me autorizou. Se eu fui autorizado, logo autoridade eu tenho. Não importa o valor do seu dízimo. Se no estacionamento foi colocado alguém para organizar, respeita o trabalho dele. Não importa quanto tempo você tem de crente na igreja. Se a liderança estabelecida colocou alguém para alguma função específica, respeita a missão do outro. A gente não precisa viver em competição. Cada um aqui tem uma porção da parte de Deus para fazer alguma coisa no reino, para a glória dele. Um prega, o outro canta, um tem um dom de profecia, o outro discernimento de espíritos, o outro ora em línguas, o outro tem o dom apostólico, o outro tem o dom de evangelista, o outro tem o dom de mestre. Ninguém tem todos os dons, mas cada um tem algo da parte de Deus, porque na igreja ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Nós nos completamos. Então, eu não posso me preparar para tomar sua posição. Eu não posso estudar, orar, querer crescer para tomar o que Deus já te deu. Não, não, não. Deus não confirma esse tipo de chamado. Eu me preparo para assumir a minha posição, o meu lugar, que em sua soberania Ele já preparou para mim. Pastor, em pleno domingo tu pregando uma mensagem dessa? É o que tem para hoje. Porque essa é uma casa de profetas e profetisas, ministros e ministras. Aprenda com quem veio antes. Isaías está aprendendo com quem antes dele nascer já estava servindo a Deus. Se você não respeita e não aprende com quem veio antes de você, com quem já tem história, você pensa que você está sendo capaz de construir a sua? Conversávamos agora, antes do pastor me conduzir para cá, quando falávamos de nossas experiências iniciais, a pastora disse: isso é história, isso é sofrimento. Quem tem marcas tem autoridade. Isaías, oi, tem que cobrir os pés, respeita a missão do outro, e com 2 asas eles voam.
Então, imagine a cena: rosto coberto com 2 asas, pés cobertos com 2 asas, e 2 asas livres, como quem diz: humildade, reverência, disposição. A hora que o Pai mandar, a hora que o trono ordenar, a gente se move. Isaías, disposição. Isaías, o que ele quer não é perfeição, é disposição. Isaías, o que ele quer não é perfeição, é disposição. E a resposta mais famosa da Bíblia é a de Isaías: eis-me aqui. Por quê? Porque ele aprendeu a disposição dos ministros que Deus coloca diante dele para impactá-lo. Deus confirma o seu chamado quando você aprende com quem já viveu o seu futuro. Você vai crescer no ministério, você vai crescer no chamado, mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, senta, cala a boca, aprende, depois fica em pé e fala. Os ministros estão diante de Isaías e o texto diz: clamavam uns aos outros. Eles não clamam para Deus, eles não olham diretamente para o trono, eles olham um para o outro. Isso é lição de adoração, é lição de humildade. Como que eu quero Deus, ver Deus, ter intimidade com Deus, se não sou capaz de olhar para quem está do meu lado? Como que eu me encherei de Deus, se não é para curar, edificar, ajudar os que me cercam? Eles não clamam para o trono, eles clamam uns aos outros. Por quê? Porque isso é chamado um inspirar o outro. Olha que coisa linda, os serafins clamam uns para os outros. Um olha para o outro e diz: santo. Aí o outro diz: santo. E o outro diz: santo é o Senhor dos exércitos. Ai, irmão, eles falam sobre o atributo da santidade numa comunhão, numa convivência. Eles refletem a tampa da arca, querubins, asas para cima, só que o rosto voltado um para o outro. Perdoar, abraçar, caminhar junto, ser igreja, entender que Jesus veio como gente, andou entre as gentes, está no céu como gente e vai voltar para arrebatar gente. Olhavam uns para os outros e cantavam a santidade de Deus. Só que esse santo, santo, santo não é sobre a moral divina. Esse santo, santo, santo não quer dizer assim, ó, Isaías, ele não peca, viu? Não. Esse santo, santo, santo aqui é isso aqui, ó, cortado, separado, excluído de tudo que é de baixo, inacessível, inacessível. Quando eles dizem santo, eles estão falando o que Paulo disse em 1 Timóteo 6,16: imortal, habita na luz inacessível. Agora, aquele que nenhum dos homens pode ver, incorruptível, acima de tudo e todos. Quando Isaías ouve isso, quando a gente escuta, a gente diz o quê? Aleluia, oh glória. Mas quando Isaías escuta santo, 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 as palavras entram dentro dele, ele diz: ai de mim. Se é a gente numa experiência dessa, aplaudir, entrar no manto, fazer logo o vídeo, olha para isso, galera, olha para isso. Mas Isaías, ele entende o que o anjo está dizendo. Isaías,
ele é separado. Isaías, você é indigno de ver o que está vendo. Isaías, você não merece sentir o que está sentindo. Isaías, o que você está vendo é segredo do céu. Isaías, sua natureza é pecaminosa. Isaías, sua boca é suja. Isaías, suas amizades são ímpias, ao ponto dele dizer: ai de mim, eu vou morrer. Quando foi que você teve esse sentimento de quebrantamento? Temor, terror, humildade diante de Deus. Não, pastor, mas você está no Antigo Testamento. Eu estou no Antigo Testamento, mas é no profeta messiânico, o homem que mais profetizou sobre a graça encarnada. Deus não se atualizou do Antigo Testamento para o Novo. E eu vou provar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Só de Jesus perguntar assim, ó: quem me tocou? A Bíblia diz que ela tremia. Lembra de Jesus em Marcos 4? O vento sopra, a tempestade vem e as águas inundam o barco. Repara, vento sopra, água entra no barco, Jesus dormindo, e os discípulos desesperam: o Senhor vai nos deixar morrer? Aí Jesus levanta e diz: vento, cai fora, mar, menos. Aí tudo se aquieta. Agora. Quando a tempestade acalmou, a Bíblia diz assim: e os discípulos ficaram apavorados. Eu não entendo. O que? Vento sopra e os caras ali de boa. Água inunda o barco e os caras desesperam, tudo bem, e clama por Jesus. Mas é quando ele acalma a tempestade que Marcos fala o sentimento deles. Marcos não diz que temeram quando o vento soprou. Marcos não diz que tiveram medo quando as águas entraram. Mas quando ele se levanta e mostra a sua soberania, os caras apavoraram, porque Jesus em pé dentro do barco é mais poderoso, perigoso do que o vento fora do barco. Que dia você chorou? Tem quanto tempo que o texto te fez tremer? Quando você pegou o cálice? Quando você pegou o pão? O que sua alma sentiu? É isso que acontece quando encontramos Deus. Um sentimento de fraqueza, inadequação. Ele expõe diante de nós nossas fraquezas, nossos erros, e não tem como fugir disso. É a natureza dele, santa, perfeita, gloriosa, em contraste com a nossa natureza humana e caída. Voltemos a tremer. Faça trenzinho, faça seus pulinhos, eu também me alegro, eu sou feliz. Mas a gente precisa de um dia, de um momento, cujo coração é quebrantado. Quando você se sente confrontada com a glória, onde, como profeta Isaías, você entende que a justiça divina poderia, naquele momento, nos destruir pelo pecado, que a nossa falha é grave, que a nossa preguiça, que nossas palavras torpes, que nossos maus pensamentos são uma vergonha para o reino. Me permita ler o que me veio à mente. Quando somos atingidos pelo prodígio da presença de Deus, ficamos boquiabertos, estupefatos, assombrados, diante de uma estranheza absoluta do totalmente outro que Ele é. Será que você lembra de quando você sentiu isso? É um assombro diante da beleza do eterno. É uma admiração cativante, encantadora.
que nos faz desejar a compaixão dele. Ninguém que teve um verdadeiro encontro com Deus sai do ambiente do encontro brincando ou indiferente. Ninguém. No dia que você encontrá-lo de verdade, no dia que ele te impactar, você lembra do dia do seu batismo com o Espírito Santo, como sua carne tremia, como você tinha desejo de continuar ali, mas ao mesmo tempo você temeu estar pecando, ou falando língua simplesmente da sua boca ou da sua mente. Você temeu, só que você não quer perder mais aquilo. Quando Jonathan Edwards pregava pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas seguravam nas colunas da igreja, com medo do chão abrir e irem para o inferno. Cadê esse temor? Cadê essa reverência entre nós? Esta mistura de sentimentos que mostra a nossa inadequação, não merecimento e pequenez diante da glória, que vai mexendo com nossas estruturas. Deus confirma o seu chamado quando você aprende a ter temor. Você não se acostuma com o sagrado. Olha que coisa linda, versículo 4: as bases das portas do templo tremiam com a voz do que clamava. Eu queria que vocês me ajudassem agora. Eu começo e vocês concluem, ou a gente fala junto. Olha o versículo 3, clamavam, repete. Ou seja, plural, é uma equipe, são muitos serafins clamando, clamavam. Então ele está ouvindo os serafins clamando. Olha só, enquanto os serafins estão clamando lá, olha que bonito, que coisa chique. Aqui embaixo está tudo normal, só que agora, versículo 4 diz assim: as bases das portas tremeram com a voz do que clamava. Não é plural, é singular. Quando vários serafins estão clamando, o templo continua fixo. Mas quando Deus abre a boca para falar, tudo move, tudo treme. O templo começou a se mover, o templo começa a tremer, as portas começam a se movimentar. E agora Deus está ajustando o profeta por dentro, porque às vezes Deus move o ambiente para mover quem está dentro. Às vezes Deus trabalha na casa só para alcançar você. Eu vou dar mais um exemplo. Quando ele foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele não tocou no menino, ele tocou no caixão. Ele tocou no ambiente do morto, e tocando no ambiente que carregava o morto, o menino levantou, conversando, e sentou. Deus está tocando nessa casa, Deus está movendo as estruturas dessa casa, Deus está abrindo uma porta para o novo prédio, para essa igreja. O que é isso? É Deus preparando o ambiente para mover você, para despertar sua família. Alguém entende essa palavra, irmão? Deus falou, tudo tremeu. E agora quem treme é ele. Ai de mim que vou morrer. Por que você está com medo? Eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Meu Deus do céu. Capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: ai do ímpio. Capítulo 5, versículo 18: ai dos que puxam o mal com cordas. 20, ai dos que chamam o bem de mal. 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. 22, ai dos que se entregam à bebida e se embriagam. Mas no capítulo 6, quando ele vê Deus, ai de mim, porque eu só via pecados nos outros, eu só via defeitos nos outros, mas quando eu vi Deus, eu me enxerguei como pobre, miserável, pecador e dependente. Quem está preparado para dar um glória lindo?
Eu vou te provar que Deus não te derruba para te manter derrubado. Eu vou te provar que Deus não te humilha para te envergonhar. Eu vou te provar que Deus não te quebra para te manter no pó. Quando Ele está quebrado, humilhado, envergonhado, assistindo o cântico da santidade, assistindo o culto dos ministros angelicais, se imagine no lugar dele agora. Ele diz: um dos serafins veio na minha direção. Agora você imagine aqueles seres com 6 asas, está adorando a Deus, um olhando para o outro, e ele está vendo aquilo. Ai de mim, eu vou morrer. Só que o corpo dele treme, ele não consegue sair dali. Ele diz: eu vou morrer, porque eu vi Deus. Ele está se humilhando, ele está igual a Abraão: eu sou pó e cinza. Ele está igual Gideão: eu vou morrer, eu vou morrer. O anjo teve que dizer: calma rapaz, meu nome é Jeová Shalom, tu não vai morrer não. Ele está igual o Manoá, o pai de Sansão: eu vou morrer porque meus olhos viram Deus. Ele está igual Jacó: quão terrível é esse lugar, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ele está igual Saulo, no chão, tremendo com medo: o que o Senhor quer que eu faça? Ele está com medo, ele está preso pela soberania divina. De repente, irmão, os serafins que olhavam um para o outro: para de cantar, silêncio. Você está lá, você está no lugar de Isaías, lá no templo. Aí houve silêncio, até o teclado para agora. Quando eu voltar a falar, o teclado toca. Olha que chique, silêncio. De repente, o serafim dá uma olhada assim, na direção do Isaías. Se o cara já estava com medo, dizendo que ia morrer, agora um anjo que é todo de fogo, cheio de asas, e nas asas cheio de olhos, os 2 pés são direitos, dá uma olhada assim para o cara lá de cima. Você já conhece a história, mas se coloque no lugar dele. E lá vem os serafins. E ele diz: tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Só que é o seguinte: antes que chegue dele, o anjo passa pelo altar. E o altar do templo estava cheio de brasas. Só quem lê Bíblia vai pegar agora. E por que o altar estava cheio de brasas? Porque um cordeiro havia sido entregue naquele altar como substituto de pecado. Aleluia! Pois no templo tinha o altar da misericórdia. Aí está cheio de brasa o altar. O serafim está vindo. E ele diz: é agora que eu vou morrer. É agora, eu já estou todo desfeito. Eu estou todo acabado. Está tudo derretendo. Aí o anjo passa no altar e pega uma brasa. Aí ele diz: agora é fogo. É fogo. É juízo, é justiça. E fogo na Bíblia é juízo de Deus. Fogo na Bíblia é a justiça de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Só que uma vítima já tinha sido entregue. O fogo do juízo já tinha queimado um substituto. E ele diz que o anjo pegou a brasa com uma tenaz. Sabe o que é tenaz? Tesoura. O cara acabou de falar assim: a minha língua peca muito. Aí vem um anjo. Só que ele pega a tesoura e pega a brasa. E a bichinha vem assim, ó. O anjo é de fogo. E pega uma brasa do altar e vem voando. E quando chega perto, ele estende a mão até a boca de Isaías com a brasa e diz: isto toca teus lábios. Ele está numa dimensão tão gloriosa que ele nem...
Olha que coisa linda. A gente está na ceia, gente. Isto tocou os teus lábios agora. A tua culpa. Me dá um pano de outra cor. Me dá outra coisa assim, que está muito alvinho. Qualquer coisa, esse plástico azul, esse azul, isso, esse plástico, meu Deus, me dá. Aí aqui, ó. A tua culpa foi tirada. Espera, o que esse anjo está falando? Porque no Antigo Testamento, você só poderia falar de redenção desse jeito aqui, ó. Sua culpa foi coberta. Ponto, ninguém tá vendo, viu? Eu cobri, não fica com vergonha não. Mas a mancha ficava lá, a culpa ficava lá. Mas como Isaías é o profeta messiânico, ele está sentindo por antecipação o que o Filho de Deus iria fazer. É só Isaías que escuta isso no Antigo Testamento. Então o anjo diz: não, o seu pecado não foi coberto, ele foi arrancado. Não tem mais. Não tem mais. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí vem João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou insistir mais. Aí vem Paulo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou falar mais uma. João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu vou falar mais um, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E o meu aleluia, aleluia, aleluia. Falem após mim. Quando ele foi tocado, purificado, tudo mudou. Pastor, quando Deus confirma o meu chamado? Quando Ele te perdoa. Porque já tinha gente pensando assim: então eu não tenho um chamado, eu nunca tive uma visão dessa, eu nunca tive. Então eu não tenho um chamado, eu nunca vi nenhum anjo comum sem asa, imagine um com 6. Quem disse que para ter chamado tem que ter a visão de Isaías? Quem disse que só tem chamado quem escreve 66 capítulos, um mini Bíblia como Isaías? Quem disse? Você foi perdoado? Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho, pastor, eu tenho certeza que eu sou salvo. Foi agora, depois de tocado, perdoado e purificado, que ele ouve esse aqui, ó: a quem enviarei? Ele não escuta o a quem enviarei enquanto não é perdoado. Ele não escuta o a quem enviarei enquanto não é tocado. Ele não escuta o a quem enviarei enquanto não é purificado. Se você foi perdoado, salvo, justificado em Cristo, tu tem que pregar. Você tem chamado. Você tem obrigação de cuidar de gente. Spurgeon disse: se você está na igreja e não evangeliza, você não é um cristão, é um impostor.
John Wesley disse que todo crente tem que estar preparado para duas coisas: primeiro, pregar; segundo, morrer. Você já está perdoado? Tô. A quem enviarei? E quem há de ir? Completa. E quem há de ir? Isaías, você vai por nós. Você vai representar o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os serafins. Entenda isso. Depois de perdoado, você é responsabilizado. É assim que o reino de Deus é. Ele confirma o seu chamado quando você é purificado e tem certeza da vida eterna. Lembra que você disse comigo, tudo mudou? É porque a partir de agora, que ele se torna messiânico. E para encerrar, capítulo 7, você lê no versículo 14: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Aí você chega no capítulo 9, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou ler o mais forte, que é para nós nessa noite, para esse culto. Isaías começa a apresentar Cristo, desde o capítulo 7, 9, 11... e assim sucessivamente. Depois daquele dia, ele se torna alguém que fala de Cristo. Capítulo 53, ele mostra o desprezo ao ministério de Jesus. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Isaías está falando de quem? De Jesus. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Agora Isaías vai falar do seu sepultamento no versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na morte. O túmulo era de uma pessoa rica, embora nunca tinha cometido injustiça, nenhum engano houve na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, porque ele se deu como oferta pelo pecado. Agora ele verá a sua posteridade, ele verá os seus descendentes, e o trabalho do Senhor prosperará na sua mão. O que eu estou te dizendo, moça que está desviada, rapaz que está afastado do Evangelho, ocupou sua mente e seu coração com as coisas do mundo, coisas profanas, deixou de orar, de adorar, de servir. Jesus morreu sua morte para você viver a vida dele. Jesus marcou essa noite para marcar sua vida.